O meu nome é João e sou cofundador da Integ. A empresa nasceu em 1963 e eu entrei na empresa em 1964. Considero o meu irmão quase como meu pai. Ele podia ser meu pai, porque a nossa diferença de idade era suficiente para ele ser meu pai. Sou lentejano, nasci numa localidade chamada Rio de Minhos do concelho de Borba, terra do bom vinho, toda a gente conhece como tal. Naquela altura, a província, quer dizer, não, era completamente inútil. Nós não temos nada, não tínhamos nada, digamos assim. As pessoas tinham o trabalho e a casa e pouco mais. Os filhos, todos os dias, tinham que ir trabalhar, mesmo em miúdos. Íamos em miúdos, nós acabámos a escola, não tínhamos mais nada para fazer. O que é que fazia? Ia trabalhar na terra, ou apanhar azeitona, ou ceifar, ou fazer... Fizemos isso tudo. Aprendi e fazia isso tudo. Ia estudar e depois trabalhava à noite. Estudava à noite, aliás, trabalhava durante o dia, estudava, quer dizer... e isso também foi o exemplo que eu vi nele. Talvez isso também me desse uma lição muito grande para eu depois também me dedicar um pouco a este que apareci aqui por acaso, ao fim e ao cabo. Talvez tenha sido a forma rígida e por vezes castradora que o meu pai era para todos nós, que lhe deu um pouco também essa forma de pensar e essa forma de querer e essa forma de avançar. Emigrei, como normalmente nessa altura, como toda a gente fez, e vim para Lisboa para o serviço militar. O fator mais importante é ele querer mudar, ele querer sair daquele marasmo. Tentei encontrar emprego, em que estive inicialmente como professor na Casa Pia, mas um mês apenas, e depois respondi o anúncio quando vim entrar em 1964 para esta empresa. E depois ele acaba por como se chama dizer, ser um impulsionador e trazer os irmãos todos, portanto, até chegar a mim. Como achava que era importante a mudança, era importante o viver na cidade grande, ou na maior cidade do país. As oportunidades eram outras, a forma de viver era outra. Ele não quis aquilo só para ele. Ele trouxe todos. O facto de estar a trazer mais um, mais dois, mais três, mais quatro irmãos, ao desconhecido, digamos assim, também lhe dá essa responsabilidade. É tudo isso. É um pouco todas essas questões que o moldaram, se quiser, dizemos assim, ou aperfeiçoaram na sua forma de pensar, e depois foi sempre a sua atitude de querer vencer, acho eu. A empresa nasceu, como disse, em 1963. Portanto, estamos aqui próximo, à frente das antigas ou primeiras instalações da empresa, e onde ela nasceu e onde foi fundada. Os processos de trabalho eram, na altura, muito braçais, não havia equipamentos, não havia máquinas, era tudo muito manual. Manual, quer a nível interno dos escritórios, quer a nível interno dos armazéns. Neste caso concreto, os armazéns funcionavam na cave. A empresa tinha o resto de chão de uma loja, mais uma cave, mais um primeiro andar eram os escritórios, o resto de chão era uma espécie de uma exposição e o armazém era na cave. O transporte de materiais, quer do in, quer do out, quer entrar, quer sair, eram feitos todos a manual às costas. Nós tínhamos, quando vinha um contentor de material, tínhamos que contratar 10 ou 15, ou 6 ou 7 ou 8, ou conforme fosse, estivadores, para virem fazer esse trabalho. Eu
tinha 12 anos, quando vim para aqui, portanto, tinha vindo do Alentejo há um ano, para mim era tudo uma novidade, não é? E depois, pronto, vim para aqui, comecei aqui como paquete, e foi assim que fui subindo, depois andei também a fazer cobranças. As comunicações de hoje não têm nada a ver com nessa altura. A informática, a própria comunicação em si, em geral, etc. A Intec na altura era aqui a vizinhança, estava-se tudo bem, havia aqui uma fábrica também em frente, onde trabalhavam lá cerca de 400 mulheres, que era uma fábrica de malhas. Esta rua era muito movimentada. Portanto, agora, pronto, eu também já não venho aqui há um tempinho. Hoje em dia não, se repararmos hoje, a empresa tem equipamentos, limpiadores, elétricos, máquinas, elevadores, etc. Eu como depois fui para as cobranças, por exemplo, eu apanhava aqui o elétrico e ia pôr a fundo lá para receber as contas dos clientes. Ora, o elétrico vinha, estava a descarregar, o homem só carregava lá no pedal, bi. Ainda por cima era tudo feito à mão, a escrita, a faturação. Era uma rapariga, que chamava-se Justina, que fazia tudo à mão. Aquilo era realmente muito complicado, eles lá iam dar a volta, depois voltavam. Se nós recordarmos os tempos de hoje, desses tempos dessa altura, o Zé era uma espécie de comunicação. Portanto, como ele relatou, tinha aqui para um lado e para o outro, não havia telefone, havia telefones, mas havia telefones e telex. Fazíamos serviço porta a porta. Portanto, ele, desde ir aos bancos ou ir a um cliente, a Amoreiras ou ao outro lado da Almada ou a Chelas, portanto, eles tinham que andar era uma comunicação que havia, portanto, funcionava até progredir. Até porque éramos duas pessoas, era um outro senhor que era o Sr. Almeida, que era o principal, e depois eu era para ajudar, porque antigamente, pronto, tinha que se receber às lojas, a casa dos clientes, não havia aquela coisa das transferências e isto e aquilo, e então éramos dois, ele saía por um lado e eu saía por outro, andávamos o dia inteiro aí por tudo que é Lisboa. E a Dona Maria? Pois, às vezes ainda ia também uma outra senhora, porque era necessário receber, não é? Money. A comunicação de hoje, para funcionar é um momento, e nessa altura tinha que se escrever uma carta, não havia mails. Eu conhecia Lisboa toda, agora se me perguntar a maior parte das coisas já não sei, porque eu ia a todo lado, eu ia aqui a Luz de Baixo, ia ao da Fundo, ia ao Barreiro, ao Seixal, naquela altura não havia internet, não havia nada, tinha que ser tudo a pé, íamos para a Almada, íamos para a Cova da Piedade, íamos para Carcavelos, para Cascais, às vezes saía daqui, por exemplo, às 9 horas e nem tinha tempo de almoçar porque ia de elétrico, depois de comboio e nunca mais cá chegava. O espaço era composto pela parte, que ainda hoje, se olharmos pelas janelas, pelas vidros, vê-se, era uma exposição, é um stand onde havia na parte de retaguarda um bocado de escritórios. Na cave era o armazém em si, onde existia um elevador, que não sei se ainda existe no mesmo sítio, foi mandado fazer por nós, por um senhor que era um cliente nosso, que era um grande habilidoso de serralharia. Ele construiu um elevador que subisse e descesse, mas que não subisse para além do piso. Era curioso que era aliás, de tal maneira que depois o velhote, que já era velhote por acaso nessa altura, acabou por vender muitos elevadores, porque vinham sempre ver o elevador para fazer. Olha, Sr. Reis! Olha como está o Sr. Alfaiate, então, está tudo bem? Está aqui, entramos mais ou menos na mesma altura para a Intec. Está mesmo magrinho. Só que depois, não. ele saiu o Totobol, naquela altura não era milhões, e ele montou a firma, eu não, eu tive que ficar a trabalhar. Então está reformado? Já estou. Sempre valente, a firma Sempre. continua e tal. Continua. Agora são muitos ou são poucos a menos que Eu estive lá em cima e achei que agora está mais... Aqui havia muitos empregados, nos Olivais também havia, mas agora lá nas novas instalações modificaram, está tudo muito bom. Está tudo. Foi exatamente ao fim em 1990 mais ou menos, em que a cidade também começa a ser começa a ter menos movimentação quer de atividades desta, quer de outras, nós começamos a sentir a necessidade de sair daqui. Estamos aqui com o Sr. Manuel, que é de São Jorge, um homem que maturou aqui durante muitos anos, que eu vim aqui a almoçar, onde se come muito bem, comia e come, graças a Deus, e vim aqui visitá-lo hoje, porque a Intec faz 70 anos. E foi naquele cafezinho que nasceu a ideia, de que encontrei por acaso
o indivíduo que tinha sido nosso empregado também, que era o Agostinho, que era vendedor, que tinha saído daqui para a concorrência, e foi naquele café que nós descobrimos o dono do terreno dos Olivais, onde nós viemos a construir. O que me recordo é que está tudo diferente, porque antigamente era muita tipografia, era muitos bancos, era mercearias, e isto agora está tudo totalmente diferente. Há até uma história engraçada, para percebermos também, e vendo dos anos 60, há um colaborador nosso ainda hoje, que é o segundo acionista, por acaso, que é por herança do tio e do pai, que é o engenheiro Manuel Lopes Silva. Creio até que ele vem aí hoje esta tarde. O pai já se dedicava aos automóveis, ele hoje também herdou um bocado dessa vertente do pai, mas ele começou pelos kartings. E o patrocínio que ele tinha nos kartings era a Intec. Desde o início da minha atividade, dos karts e dos ralis, deram-me sempre algum apoio e seguiram as minhas participações. E dentro das minhas relações com a Inglaterra e com os fabricantes do grupo da Gasky Falls, eles tinham uma fábrica que era First Cleveland, que fabricava porcas com freio de nylon, que ainda é um produto que nós hoje representa, é razoável no contexto do negócio ainda atual, que são porcas com um freio, que hoje já existem com freio metálico, mas nessa altura era o freio de nylon, que é para não desatarracharem. As corridas normalmente eram curtas, mas chegava-se ao fim, tinha que se apertar tudo e substituir aquelas que se tinham perdido, e em alguns casos essas perdas poderiam significar menor velocidade, outros problemas. E a Intec, um dos apoios que dava, além de alguma parte financeira, era fornecer-lhe todos os materiais necessários para fazer. E quando eu trago a representação nova para Portugal, tento lançar isto em Portugal, disse ao Manela, que havia uma corrida na Granja, vais substituir as porcas todas do karting por estas porcas novas. Recordo-me de uma corrida com 6 horas, sem paragens, em que eu não tive problema nenhum com isso, mas houve muitos concorrentes em que não conseguiram chegar ao fim porque tiveram problemas de coisas que se perdiam, que se partiam, etc. Então o que é que acontece? Aquilo foi um show, porque uma das coisas que no karting acontece muito é as porcas, ao fim da rotação, que lhe começam a desenroscar e saltam. E ele continuava até ao fim, nunca saltaram. E toda a gente, lá, os colegas e toda a gente do karting, mas o que é que tem? Não sei, é do meu patrocinador e não sei o que tem aqui. Nessa altura, foi a melhor publicidade que a gente fez, foi um boom. Os meus adversários viram que aquilo resultava e passaram todos a utilizar, e penso que ainda hoje em dia, isso já foi há mais de 30 anos, penso que hoje em dia ainda esse produto é muito utilizado nesse meio. Isto é um exemplo engraçado, que ainda hoje mantém-se este tipo de negócio. Em 1974, ao período da Revolução,
estamos um pouco ainda na fase de evolução, etc. E levamos, passa a expressão, um tombo, porque tudo é complicado no período da Revolução. Empresas que encerraram, empresas que não conseguiam, problemas laborais, todas aquelas lutas, nós passámos por isso tudo. Mas fomos superando e as coisas recuperaram. Quero começar por agradecer, primeiramente, a todo o pessoal da empresa, sem exceção, pelo esforço, pela colaboração e pelo empenho nas missões intermitentes da vida. Faço votos para que venha a ser possível reuniões deste tipo, com a mesma alegria e com a mesma satisfação. Em 1990 eu faço uma viagem, um périplo pela Europa, para visitar um conjunto de fábricas e alguns armazenistas do setor para nos entregarmos. E a Inglaterra, Holanda, Suécia e Escócia. Fui visitar um indivíduo que me tinha visitado em Portugal, que é o Sr. Lagarde, que era ambos Holanda. Ele tinha-me convidado para lá ir ver e fui lá ver, que era uma empresa nova, e nasceu até meio uma coisa curiosa, que eles tinham mudado de instalações e tinham formado uma empresa nova também que tinha feito E eu cheguei a Portugal e disse isto por desabafo. Estive na Holanda e vi uma empresa que era aquilo que eu gostava de fazer da Intec. Não sei se ainda estás lembrado disto. Ainda estou lembrado disto, quando viemos para aqui. Portanto, 1991, 92, 93. 93. Mais concretamente, entramos aqui em 1993. Eu comecei a sentir que a gente não podia ficar na Passos Manuel. Tínhamos que mudar de Passos Manuel. Começou a ter problemas de trânsito, problemas de estacionamento, problemas dos caminhões entrazerem, os condutores, e aquilo era muito complicado. E comecei a encontrar instalações, foi aí que eu andei à procura de instalações aqui. E parei aqui, neste sítio aqui. Parei, vi este terreno aqui e disse, aqui é que eu construí uma coisa à minha medida. Foi, exatamente. O curioso é que eu depois vou para baixo para a Intec e tu conhecias, por exemplo, um ex-vendedor nosso que era o Agostinho, disse-lhe, Agostinho, e viu, foi um terreno agora ali esta semana, mas onde é que é o terreno? O terreno é assim, que era antigamente do TIC e não sei o quê, para o outro lado, não sei o quê. Então, mas querias comprar o terreno? Eu comprei, mas sei lá quem é o dono daquilo, não faço ideia nenhuma quem é. O dono era ele. A atitude dele, meter-se num investimento, sei lá, já nem me recordo muito bem, mas na altura era um pouco a expressão do investimento, portanto, megalómano, digamos assim, mas era preciso. A relação que havia das empresas nessa altura com a banca era diferente da relação que existe hoje. Acho que é de louvar a capacidade que as pessoas, e que na altura os administradores, provavelmente ele teve sempre, ou pelo menos aquilo que me parecia, sempre um grande apoio do Conselho de Administração. Mandei fazer um projeto e dirigi-me ao Banco Português Atlântico. Nessa altura o gerente, que era o Pedro Louceiro, e digo ao Pedro, venha cá, você tem um bocado devagar, venha cá comigo.
Fui-lhe mostrar o projeto e fui-lhe mostrar o sítio onde precisa. Mas precisava de financiamento. Quase toda a gente lhe chamava maluco. E foi, felizmente, dessa felicidade que aconteceu e desse encontro das pessoas e da reputação que nós já tínhamos no banco, mesmo nessa altura pequenos, que o Banco Atlântico nos fez o primeiro apoio de construção para comprar o terreno. É ele telefonar agora me recordo o nome dele, ao gerente, que eu também conheci. Preciso deste dinheiro, eu vou passar um cheque e o cheque amanhã está aí na conta e tu tens que lhe dar cobertura. E eu disse, sim senhor, passa à vontade que ele será pago. Ora, que valor é que isto tem? Depois obtivemos um apoio do Banco de Fomento para fazer a construção e mudámos-nos em 1972 e 92, perdão, 93 para os olivais, já com instalações próprias e com os armazéns feitos à medida para nós. Um bocadinho não igual, mas um bocadinho à semelhança daquilo que eu tinha visto na Holanda. Todo este espaço estava livre quando fizemos para aqui. Foi construído de raiz para nós. Hoje estas instalações têm exatamente a mesma configuração, mas não têm a mesma imagem, uma vez que eles alteraram para a imagem. Alteraram para a imagem dele, pois, exatamente. Nota, por exemplo, que tem ali também ainda a imagem... Ainda está ali uma imagem do parafuso que estava além, tinha um parafuso lá em cima, não era? Foi construído, começámos o projeto em 90, 91 o projeto, 92 construímos e em 93 viemos para cá em janeiro. Foi aberto ao público. O espaço era todo mais ou menos idêntico, os portões foram um bocado realmente mexidos. De qualquer forma, nós tínhamos aqui, a recepção era ali, eles têm agora aqui deste lado, aquele primeiro andar todo era os escritórios e aquela frente ali era a zona da faturação. Pronto, então eu fui para a Intec, entrei para a Intec, portanto, como disse, em 1973 e, portanto, fui para o armazém. Portanto, a Intec vendia parafusaria e muita coisa, eu não percebia nada de parafusos. Portanto, quando cheguei lá, portanto, o que é que eles mandaram lá para o armazém, fazer umas limpezas aos parafusos, pronto, a pouco e pouco comecei a entrar dentro da mecânica dos parafusos, isto chamava-se sexta, chamava-se assim, de maneira tal. Pronto, digamos que fui evoluindo, portanto, os meus colegas também disseram, olha, nesta prateleira, os parafusos é parafuso assim, parafuso assado, e portanto eu fui assimilando e trabalhei, portanto, no armazém cerca de 6 meses. Antigamente, para formar uma pessoa no armazém, levava no mínimo 6 meses. Hoje em dia, forma-se uma pessoa num dia. Aliás, ele quase não precisa saber de nada. Basta saber informática. Praticamente a gente fazia as faturas à mão. Para o cliente e não sei o quê. E era assim, depois é que fui evoluindo e, portanto, depois passámos a trabalhar com computadores. Ora, a minha relação com a Intec começou, tinha 19 anos. Vi uma entrevista com o meu patrão e com um antigo diretor financeiro, que era o Dr. Marques. Pronto, vim cá no dia, já não me recordo se foi no dia 4 de janeiro de 1993, no dia 5 de janeiro estava a trabalhar na Intec. E estou cá portanto, já fez 30 anos agora no início de janeiro. Também à medida que a empresa vai evoluindo e vai se tornando mais moderna, nós somos pioneiros, por exemplo, faço questão também de referir isto, a Intec é pioneira em informática. É uma coisa curiosa. Nós somos pioneiros porque mesmo na rua Passos Manuel, a informática que existia eram os cardexes. Eram uns cartões perfurados e que se faziam numas maquinetas. Nós só é nos olivais que temos já a informática com ecrã. Quando eu vim para a empresa não havia computador, certo? Eram as máquinas de escrever. Quando tinha que fazer aqueles mapas que estavam fixados nas empresas, aqueles que eram 5 cópias ou 4 ou 5 cópias, eu tinha que fazer na máquina de escrever e tinha que fazer 5 vezes aqueles mapas gigantes A3, certo? Na máquina de escrever, para carregar na tecla 1,
tinha que ser com o martelo. Eu tinha o martelo ao meu lado porque já me doía o dedo, porque era com os números contribuintes, era o número que nós mais utilizávamos, certo? Era com o martelo ao lado. Quando eu dei para a ITEC ainda era a máquina de escrever, não havia. Pois, entretanto, começou a haver uma máquina de escrever eletrónica. Por exemplo, este armazém, e já não é da coisa, porque já vinha como evolução dos Olivais. Este armazém é todo lido eletronicamente. Antigamente não era nada assim, né? Era tudo papel, não havia cá pistolas e tablets e tudo para conferir, não, tudo papelinho. E as guias, eu imprimia as guias de conferência, né? Quando chega um material, não é? O meu colega diz, olha, chegou este material. Antigamente metiam lá no cesto que eu ia buscar. Entretanto começaram a dar em mãos, não é? Porque às vezes havia aquele delay, agora há o delay da informática. Antigamente era o delay de chegar o material, ninguém me dizia nada e eu tinha vindo cá abaixo há 5 minutos, não é? Pronto, eu não vinha de 5 em 5 minutos cá abaixo para vir buscar o papel do transitário, né? As guias de remessa. Não, quando vinha, depois havia aquele delay para fazer. Era guia de conferência, papel, metida no cestinho e o colega, tudo papel. Antigamente era tudo papel, né? Tem essa noção que antigamente era o papel. Hoje em dia é tudo informatizado. E quando nós imprimimos alguma coisa, começa tudo aos gritos. Olha as árvores, olha não sei o quê, né? Pronto, ok, tudo mudou. O chegar à Intec é um bocadinho difícil de perceber, porque ao chegar à Intec numa parte mais adulta e há a parte mais de infância, digamos assim, onde a empresa fez sempre parte de mim, porque era a vida do meu pai e durante semanas e fins de semanas e, portanto, acabei por estar sempre envolvido. Esta construção, é preciso lembrar que foi feita de raiz para nós, a empresa. Para nós, Intec. Para nós, Intec. Exatamente. Daí vem que ela tinha as cores da Intec, as instalações criadas para a arrumação dos materiais em conformidade com o que era, inclusive, por exemplo, notar-se este chão, por exemplo, que é o mesmo ainda. Este chão foi um chão estudado, calculado para X toneladas, mas este que nós armazenávamos em vertical, e eles tiveram um bom partido disso, e eles ficaram com este chão. Aproveitaram. Exato. Exatamente, aproveitaram. Mas ainda tem mas no chão não mexeram, pois. Exato. Eu não sei porquê, mas recordo-me sempre mais da minha infância. Talvez porque de vez em quando vou ver as imagens outra vez. Nós temos vídeos onde o meu pai levava uma câmerazinha, uma Philips, uma camcorder, e ia filmando a progressão do armazém. Cuidado na coisa. Okay, nós estávamos na Paço Manuel, passámos para os Olivais e aquilo foi tudo feito novo. Portanto, deve ter sido um challenge brutal para o meu pai, e ele claramente que tinha muito orgulho naquilo e tinha muita atividade em mostrar como é que aquilo ia se desenvolver, e talvez com uma percepção de que aquilo ia ser usado no futuro. Ia fazendo uns filmes da evolução da obra e levava-me. Oh pai, filma-me a mim. Sou o maior de todos. Olha, máquina com máquina faz máquina. Eu apareço muitas vezes nos filmes a passar de um lado para o outro, nas obras. Mas na altura eu tinha 10 anos, provavelmente, e eu não me calava, literalmente. Estava sempre a falar, sempre. E estava sempre a falar, a dizer coisas do género: pai, eu quero filmar, deixa-me filmar. O meu pai dizia: gente, já vai, eu já te passo a câmera. Eu dizia: não, dá-me a filmar. E depois começava a cantar, e depois começava... Uma rodela. Isto para mim é muito forte, não é? Porque estava-se a construir um armazém novo, eu estava a acompanhar o meu pai, e eu vou muitas vezes a essas imagens outra vez. Pai, filma aqui. Estou preso. Eu acho que ele provavelmente não... Deve ter... Este gajo não se cala, mais uma que ele está a dizer. Mas isto foi replicado tantas vezes, e aquilo marcou um momento de um bocado da partilha da minha ingenuidade, que eu não estava a perceber absolutamente nada o que é que estava ali a passar. E agora, quando vou ver os filmes, percebo o lado dele, não é? Percebo do lado dele querer filmar e de ter um registro.
e é engraçado ver-me com 10 anos a fazer parte dessa história e de uma forma tão ingênua e tão cómica, digamos assim, no final do dia. Pronto, passámos aqui uns anitos. E aqui Já éramos mais novos e tudo. Tivemos mais 13 anos na vida da empresa para chegarmos a estes 60 anos outra vez. Para recordar velhos tempos. O saldo mais importante acaba por ser esse, porque mesmo depois da saída para aqui já tem um apoio muito grande da outra parte, não é? Porque quando se constrói uma coisa de 1 milhão e tal de euros, sei lá, entre aspas, com meia dúzia de tostões, não é de qualquer maneira. Eu vou envelhecendo também. Naturalmente, já o Vítor atualmente, que como está na liderança da empresa, como sabem. A minha participação com a INTEC começou não na perspectiva normal de começar uma tarefa, um trabalho específico contratado, mas para tirar fotografias para uma das versões do site da INTEC. E depois então é que passei para outras áreas. E tinha posto como marca, quando terminasse aquele mandato dos 80, que era aos 80 anos, sairia. E assim aconteceu. Foi quando entra a Tânia e ficou o meu filho, a filha e o genro, neste caso, que é o Vítor atualmente. Entrei em 2018, nessa altura ainda não tinha grande perspectiva se ia ou não continuar na INTEC. Era algo que eu conhecia e sempre conheci durante toda a minha vida, porque o meu pai aqui esteve durante 56 anos. No entanto, o desafio foi crescendo, a vontade de me embrenhar nas coisas também e, com o tempo, em 2021, entrei para o Conselho de Administração e tenho o privilégio e a honra de poder estar aqui todos os dias com esta malta cheia de força. Eu, quando comecei a trabalhar na INTEC, ainda foi para as instalações dos Olivais. Os primeiros contactos com a INTEC foram nos finais dos anos 80, princípios dos anos 90 do século passado. Eu trabalhava numa empresa fabricante de parafusos, da qual a INTEC era cliente. Tenho 32 anos de casa, nunca pensei estar tanto tempo. Quando entrei para a INTEC, tinha sido vendedor nessa fábrica de candeeiros. Eu entrei muito novo, aqui com muita polivalência. Ora, isto foi em 2007 que eu entrei na INTEC. Tudo começou no dia 1 de abril de 2010, no dia das mentiras. Parece mentira. Olá, eu sou a Diolinda Furtado, entrei na INTEC Através do conhecido nosso, entrei para a INTEC e foi um processo super tranquilo. Senti-me desde o início em casa. Eu sou a Cristina, entrei na INTEC há um ano e... Não, vou fazer um ano, vais fazer um ano. Faço um ano daqui a 11 dias. Eu estava a trabalhar já noutra firma e quando aceitei vir para cá estava mais perto de casa e dava um bocadinho melhor de condições. Chamo-me Sandra Gardete, entrei na INTEC a 18 de julho de 2021 e estou cá há quase 2 anos. Eu é a segunda vez que cá estou, mas eu já tinha cá estado uma primeira vez, se não estou em erro, de 2019 a 2020. Eu sou Fernanda Romão e entrei na INTEC no dia 1 de julho e estou cá há 9 meses. Mandei aí uns currículos e a INTEC foi uma das empresas que na altura me contactou e eu gostei do projeto e começou essa aventura em 2018. Estamos a chegar à INTEC, viemos dos Olivais para estas instalações, que são bem maiores e estão aqui num polo industrial e de logística muito conhecido aqui na Póvoa de Santiria, e é mais um dia. Atualmente o Conselho de Administração é feito por o meu filho, que é pouco, que é ausente, que é passivo, e é principalmente pelo Vítor e pela Tânia.
Eu tenho formação em Geologia, licenciatura, mestrado e doutoramento em Geologia. Exerci durante 20 anos cargos científicos na área da área científica e depois vim para cá e, como trabalhava muito com base de dados bastante grande, achei que as 22 mil referências que existiam aqui na INTEC podiam perfeitamente ser tratadas como dados em grande número, tal como eu tinha feito principalmente no doutoramento, e tratei-os de forma estatística, e foi isso que em 2018 eu me propus a fazer, verificar o que é que eu podia retirar e melhorar com toda a bagagem que eu tinha recolhido anteriormente durante a minha formação como geóloga, e apliquei-a aqui. E os resultados foram muito interessantes do meu ponto de vista, aqui principalmente no armazém. Eu, quando andava no secundário, os meus colegas diziam todos, apostariam todos que eu iria para a Economia. E diziam, o Vítor vai para a Economia, e quando eu disse, não, eu quero ir para a Física pura, Física teórica, eles disseram, mas não faz nenhum sentido, tu tens aqui para a Economia. E eu dizia, eu lembro de dizer na altura que eu hei de conseguir, se tirar a Física, eu hei de conseguir ser um cidadão mais preparado para o resto do dia-a-dia, mas se tirar a Economia já não vou conseguir nunca na vida tirar a Física. E todos os dias eu aplico Física no meu dia-a-dia, porque a Física não é só ser rocket scientist, não é só saber Física nuclear, não são essas coisas que as pessoas mais associam. O pensamento físico é olhar para o sistema. Tenho vários sistemas. Tenho a empresa como um sistema que vive dentro de outro sistema, que é a sociedade e que é a economia, que está constrangida por determinadas barreiras, e eu tenho variáveis. Eu só tenho que jogar essas variáveis, jogar as minhas valências, as minhas forças e conseguir navegar o melhor possível com o que eu sei, e com o que a empresa sabe e com os recursos que tenho para conseguir ir em frente. Tive uma infância porreira e cheia de parafusos, e acabei por depois fui para a SONAI. Estive na SONAI no planeamento e controle de gestão, numa empresa que trabalhava à parte da telecom da SONAI. Fui para o Porto, foi a primeira vez que vivi fora da casa dos pais, foi noutra cidade, no Porto. Depois decidi que queria mudar de vida e mudar de país, e acabei por ir para a China, para Beijing, onde estive lá 4 anos a desenvolver os azeites Galo, neste caso, e depois fui dar uma volta ao mundo, mais concretamente na parte do Sudoeste Asiático e na América do Sul. Tive 8 meses a viajar, e depois dos 8 meses a viajar voltei para Portugal, e aí é que regressei outra vez à INTEC. Tive sempre como meta que aos 80 anos eu tentaria passar o testemunho, e assim aconteceu, curiosamente. As coisas foram tão graduais que quase nem demos porque o Vítor também já cá trabalhava. Portanto, as coisas gradualmente foram-se modificando, e nós acompanhámos essa alteração. Eu vejo sempre com bons olhos a evolução de alterações, desde que sejam positivas. E foi isso sempre, porque se não fosse isso não tínhamos chegado aos 60 anos. Que sempre adorei trabalhar com o meu patrão. Entretanto, ele agora já está um bocadinho na reforma, né? Já está velhote, já tem 80 e qualquer coisa anos, e agora trabalho com a filha, que é a doutora Tânia, que também é uma pessoa que eu também já a conheço desde pequenina. Se eu vim para até com 19, ela tem menos 4 ou 5 anos do que eu. Também é uma relação já de há muitos anos, já a conheço bem, também gosto muito dela. E também com o diretor comercial, com quem eu trabalho diretamente, que é eu estou na secção das compras, e eu trabalho diretamente com o Dr. Vítor, que é uma pessoa que também, são pessoas muito humanas, muito profissionais, são pessoas espetaculares, que eu sempre gostei. Quase nem demos por isso, bem da verdade, portanto... A entrada da Tânia foi realmente mais rápida, mas ela também, com aquela dinâmica toda, conseguiu com que nós também quase nem dessemos por nada, e quando vimos já estava realmente tudo mudado. Eu acabei por assumir a liderança e acabei por tomar de coisa porque era um jovem como eles são jovens hoje, e que eu tinha visões completamente diferentes das pessoas antigas, e agora é natural que eles tenham visões também um bocado diferentes. E é só nessa vertente que eu diria, podia haver coisas que eu se calhar não faria assim, mas o
mundo é ultrapassado e nós próprios tenho que ter essa consciência clara. Mas também, lá está, com a presença do Sr. João, que de vez em quando vem cá, acho que as coisas foram graduais e nós quase nem notámos as grandes alterações que realmente houve, isso é um facto. Eu gosto da participação como estou, gosto de estar ligado. Custou-me um bocado e podem ter a certeza que foi difícil para mim ir absorvendo, abandonar, que agora já levo as coisas com um bocadinho mais calma, mais calma também, não é? E mais óbvio, mas é uma coisa que me sinto e espero, já agora fica aqui registado também, que nunca o tinha dito, assim, e fico quase em público para ser dito, espero que me deixem ficar. A parte mais difícil deste trabalho é definitivamente gerir as expectativas das pessoas. Todos nós temos temperamentos diferentes, depois há dias que todos vimos bem dispostos e é para o dia pegado o dia todo, como há dias em que, por exemplo, diz bom dia e o outro não responde, assim, pronto, hoje está com os pés de fora. E está sempre alturas em que, pronto, nos damos bem, às vezes nos damos mal, mas pronto, acho que o saldo é positivo. Eu acho que me dou bem com todos. É normal, às vezes haver uma chatice ou outra, mas faz parte do trabalho. Nós tentamos sempre resolver as coisas como é óbvio. Ou pelo menos tentamos fazer com que isso não passe para a nossa função ou para o nosso dia-a-dia ou para aquilo que será a rotina da empresa, né? TEC 3. É uma relação saudável, sim. Que às vezes pode haver um dia ou outro. Uma coisinha ou outra, mas isso é como em todo sítio. Há sempre, mesmo que noutra empresa em que o ambiente é espetacular, nunca é assim espetacular, acaba sempre por haver alguma coisa, mas as coisas vão para a frente. Em todos os sítios há sempre algum problema. Há sempre um dia que um vizinho também pode estar mais chateado. Mas no geral, quando as coisas ficarem mais feias, a gente também tem varões aí. Também, não é nada que... A gente, de uma forma geral, entendemos. Tudo se ultrapassa, porque lá está, nós passamos aqui às 8 horas, portanto é natural que depois as coisas também se resolvam. Somos todos uns bons colegas. E fui para Chade, ou seja, foi uma brincadeira aqui entre colegas. Nós ali na zona da entrada da recepção temos ali umas bandeirinhas e penso que foi com o Pedro e com a Sandra que disseram, olha, isto volta e meia é preciso passar aqui um produto e tal, só que nós não temos aqui o produto, vai lá pedir dinheiro à Graça e vais ali ao Lidl buscar e tal. E eu aqui o primeiro, bem, é capaz de ser, é capaz de não ser, ainda fui à Graça, mas depois pelo hora da Graça percebi que aquilo estava tudo já combinado. Quando eu vim para a Intec, a entrada era completamente diferente e havia imensas plantas de plástico, que eu odeio. E então, cada vez que passava por uma das plantas, sem ninguém saber, tirava-lhes uma florzinha, uma folhinha, na expectativa daquilo ficar horrível e alguém decidir pôr aquilo para o lixo. Pronto. Quando eles desapareceram, começou-se a trazer plantas. O Vítor já tinha uma das plantas lá no gabinete dele, eu comecei a trazer mais uma e pronto, e vai ficar mais bonito e ficar verde e com cor e é diferente, acho que é mais natural. Nós trabalhávamos nos Olivais, fazíamos o feriado, o 13 de junho, que era o dia de Santo António, não é? E quando viemos para cá, deixámos de fazer esse feriado, então optámos por fazer o feriado da Quinta-feira da Espiga, que é o feriado aqui desta zona. Só que os nossos clientes e fornecedores e tudo não faziam a menor ideia que nós tivemos. Os que sabiam que nós mudámos, sabiam lá, lembravam-se lá que agora tínhamos mudado de zona, vá lá. E então fechámos, mas o meu patrão vinha para cá trabalhar todos os dias, não é? E então veio trabalhar para cá nesse dia. E então fez de grafador. As pessoas chegavam para cá e ele dizia: está a ligar para a Intec. Hoje estamos fechados porque é o feriado da Quinta-feira da Espiga. Algum contacto? Amanhã reabrimos. Eu tinha um colega que já cá estava há bastante tempo, que não via muito bem. E houve um cliente que lhe pediu discos de corte. E o meu colega: chicote? Nós não temos cá chicote.
Tivemos uma colega que estava grávida. Nunca estive muito grávida porque meu filho nasceu antes do tempo, né? Mas lembro de ter uma grande barrigona. Pegámos num rolo de filme e filmámos-lhe o carro todo. Então tinha um rolo de película à volta quando cheguei à hora do almoço ao meu carro. Conclusão, alguém teve que ir tirar porque eu também estava tão grávida que aquilo não dava jeito. Houve realmente muitas histórias, mas tudo anterior, porque nós, quando ouvimos os nossos colegas mais antigos, eles sim têm assim histórias. Uma altura em que fomos fazer um almoço, foram vários comerciais e vários clientes, e entretanto houve um ou dois clientes que beberam um bocadinho mais e aconteceu começarem a cantar e a dançar. E numa das alturas que eles estavam a dançar, apareceu a mulher de um deles e ficou bastante chateada. Não, as histórias antigas é exatamente isso, e também não posso contar muita coisa, porque essas são as tais histórias. Bem, as peripécias nessas instalações há de ser o que vai ser entrevistado à tarde. Uma vez fomos a almoçar e depois ele, quando veio, meteu-se assim no copinho e nós tínhamos ali um sítiozinho ali onde a gente se despia se quisesse, ou mudar de roupa, ou eles punham as batas e ele teve que ir para ali dormir o resto da tarde. Assim, agora de momento não me recordo assim, portanto. Assim... Foi as peripécias maiores. Foram essas. Estás a falar do João? Do João. Foram tantos bons momentos, mas assim, um específico, agora não me recordo. Aqui com os colegas, hoje em dia não tanto, mas antes brincava-se muito em fazê-los, porque hoje há máquinas a quase para tudo. Na altura, os parafusos eram muito descarregados, a quase todos à mão. E pronto, havia sempre a tendência de fugir e deixar para os mais novos as coisas mais pesadas. Quem é que tem mais paciência para os clientes? Eu continuo a dizer o mesmo. Eu? Tu tens que apontar para alguém. Está aqui, pronto, tu também tens que apontar para alguém. Ah, sim. Nós colávamos essas almofadinhas de ar na parte de cima dos pneus do carro do funcionário, geralmente do lado oposto, em que a pessoa não via. O que é que acontece? A pessoa chegava ao final do dia, punha o carro a trabalhar. E não dei conta dos pneus, arranquei com o carro até no meio do espaço e ouvi um estrondo explodir múltiplas vezes. Era trabalho do Sr. Diogo. O parque em si, ainda por cima, proporciona aqui um eco dos prédios envolventes. Eu fiz uma muito engraçada, mas não tive a felicidade de ver a cara da pessoa. Cozi as mangas ao casaco. Oh, o casaco do Diogo! O Diogo também fartava-se de fazer ajudarias a mim. O Diogo houve na altura do Natal, apanhou-me, nem sei o que é que eu fui fazer, não sei se fui à casa de banho, não sei. Sei que não demorei muito tempo e quando cheguei tinha a minha cadeira toda eletrificada com luzes de Natal. Pronto. Um pouco tempo ali de balcão tive um cliente que me apareceu aí e todo contente e tal, mesmo com aquela, quero ir uns parafusos picha de porco, mas pronto, eu já tinha caído na armadilha aqui a nível interno. E nesse dia já estava preparado para o que isso era. Quem é que trouxe o meu bolo? Eu. Não, desculpa. O melhor doce. Vocês não provaram os meus brigadeiros de cenoura. Qual é a empilhadora que anda mais? A empilhadora que anda mais normalmente é a que eu conduzo. Não lhe posso fazer um termo de comparação nos empilhadores que andam mais, porque só um deles tem quantos quilómetros, e se posso lhe dizer que dá 10 km/h. É ali o retrátil, aquilo é giro. Pronto, este aqui atrás. Este aqui anda mais. Continuo com a mesma resposta. Só uma é que tem quantos quilómetros, só uma que posso dizer que dá 10 km/h. Mais petas, olha, acho que são mais petas são ele. Epá, isso é um assunto que fica para depois. Eu acho que é mais ele. Não sei, acho que eu não bato em lado nenhum. Já houve algumas situações aí engraçadas. Ainda não houve grandes acidentes. Por menos mortos não houve ainda. Tudo tranquilo, nada de mandar racos abaixo, nem de magoar ninguém, mas já houve aí umas peripéciazinhas. Algumas racks já não estão bem direitas, mas pronto. Isso mas já faz parte. Antes da gente vir para aqui já estavam assim. Não quero ser influenciável.
Não, corridas e pilhadores não. Felizmente não, que aqui... Aliás, eles nem todos têm a mesmo... Eles dá para regular a velocidade eletronicamente e já por causa dessas aventuras não têm as velocidades a coincidir uns com os outros. Eles é que têm carta, eu nem tenho carta. É que eles é que têm carta. É o Carlos e o Nuno. Eu ando a pé só simplesmente. Não, corridas no armazém não há. Os valores para gerir este negócio estão sempre em evolução, quer do ponto de vista histórico, aquilo que me foi passado pessoalmente pelo meu pai e pela minha mãe, a honra e o compromisso no trabalho, quer também aquilo que foi desenvolvido nos últimos anos pela equipa mais recente, pelo Vítor, pelo meu irmão e todos os outros trabalhadores, claro. A acreditar na delegação dos poderes às pessoas e achar que em cada momento elas são quem na realidade mais consegue decidir. A Intec tem algo que é diferente, porque as pessoas têm muita liberdade. Acho que aqui a liberdade que nos dão é boa no sentido da motivação. Eu acho que as pessoas são seres motivacionais. Eu vou tentar fazer algo que seja melhor. Eu acho que isso é muito importante, quando sabes que tens que ser tu a ser o mais eficiente possível naquilo que estás a fazer. E ainda que seja a coisa mais importante numa empresa, sejam os resultados económicos, porque sem isso não existe absolutamente nada. Isso não quer dizer que a longo prazo nós temos que nos matar uns aos outros para os conseguir atingir. Quando nós entramos para a Intec, há Ficas aqui com um uma clima, digamos familiar? assim, familiar. Familiar. Que é isso que se nota. A Intec é muito acolhedora. Eles não se focam só no aspecto produtivo, no aspecto emocional também. Eu nunca trabalhei numa empresa com uma estabilidade e uma aceitação como eu estou a ter neste momento aqui. É um ambiente patronal carinhoso, pronto. Uma das coisas que me marcou mais logo no início é que eu entrei a 1 de outubro e eu tive um filho a 23 de outubro do ano a seguir. Logo eu engravidei uns 6 meses depois de ter entrado. E pensei, pronto, tenho um contrato de 1 ano, vou-me embora, né? Não me vão renovar. E não, em junho fui chamada e lembro-me do Vítor ter dito, como um precisava de bebês, que estava automaticamente na empresa até um dia. Eu sinto bem que não tens aquela pressão constante. Eles metem-te à vontade, ensinam-te, se fazes mal, eles dizem-te. A empresa é muito aberta a nós darmos a nossa opinião, a darmos aquilo que nós consideramos que possam ser melhorias, ou alterar coisas que até podem não dar em nada, mas que ela ouve-nos. Eu poder lançar aqui alguns desafios e ter a legitimidade de ter membros da administração a dizerem-me assim, ok, tudo bem, então se achas que consegues e se queres lançar este desafio, tens o nosso apoio com esta ou esta ou esta limitação. Tem que existir balizas, tem que existir linhas orientadoras, mas de resto, se o poder for dado às pessoas e elas com o tempo, a curva de aprendizagem que elas vão ter vai ser maior, mas no futuro, a médio e longo prazo, todos nós temos a ganhar. A empresa permite isso, permite que tu fales, o que é que achas que podia ser melhorado ou não. São os colaboradores que trazem proatividade que nós privilegiamos. Se não foi feito agora, se calhar daqui a uns tempos tu vais ver aquilo que tu disseste aplicado mais para a frente. Um ser humano, quando se propõe a fazer algo, se não sente que é seu, não vai também gostar de participar na melhoria. Queremos que as pessoas se sintam numa família alargada, que são apoiadas, que são entendidas, que há um caráter humano grande. É óbvio que existem hierarquias, mas o grupo acaba por ser um grupo sem níveis diferentes. Acredito piamente que a organização não tem futuro
se não delegar conhecimento e poder de decisão às pessoas. Portanto, para elas terem o poder de decisão e saberem decidir o que é melhor, elas precisam ter conhecimento. Eu vinha da área do marketing, mas faltava-me alguma estrutura em termos de gestão que eu consegui aprender aqui na Intec. E isso foi de tal maneira que eu consegui abraçar um projeto próprio e nunca conseguiria fazer isso se eu não tivesse uma Intec que me ensinou, que me deu as bases, ao fim e ao cabo, me deu as bases para eu ter a segurança para fazer isso. Portanto, quando as pessoas têm acesso a essa informação e depois estão num ambiente que é acolhedor, portanto, têm vidas longas dentro da empresa. Quando saem com todo esse know-how. Nós privilegiamos contratos mais longos do que curtos. É para nós algo-chave. Eu aprendi muito no convívio com as pessoas com quem trabalhei e com os clientes. E isto tudo, voltamos a ser, isto tem inerentemente a ver com quem manda, com quem dirige e que também transmite isso para as pessoas. Penso, também tive essa capacidade, se é que me é permitido isso, transmitir esta mensagem e esta forma de manter a coisa, que é isso que a empresa tem hoje ainda da mesma forma. Transmite-nos a ideia de estabilidade e de que estão a lutar para que a empresa consiga ter sucesso para nos fornecer essa estabilidade. A atual administração da empresa segue normalmente os critérios de segurança, da respeitabilidade que tem e do cumprimento. E isso, parecendo que não, foi isso que deu origem a que a empresa conseguisse chegar ao que estamos a falar, no fundo, a celebrarem seus 60 anos de empresa, de atividade. As pessoas veem os bons exemplos que cá estão. Portanto, chegam aqui e percebem-se de que está o António ou está o Manel, que sente-se bem. E posso referir aqui situações convulsas, complexas. Foi a Revolução de 25 de Abril, em que politicamente as coisas foram muito complicadas. Vocês são muito jovens, ou ouviram falar, ou não passaram. Mas se passaram pelo presente, sabem que as coisas que eram realmente diferentes, completamente diferentes. E passar essa barreira foi um outro ato de coisa. E só o espírito de colaboração e os colaboradores participarem. Pessoas que estavam ali, que a gente dizia, a gente este mês não podemos pagar salários. E as pessoas dizem, vão vestir a camisola e continuam a trabalhar nos parafusos, porque se não pagam este mês, pagam o mês que vem. E assim foi. Nós tivemos situações dessa natureza. Eu não tenho nenhum beijo, nem vergonha, até talvez mais orgulho do que outra coisa, foi ter essa participação, de fazer. Isto revela realmente o que é que os colaboradores também sentiam. E isso também contribuiu, obviamente, para o sucesso dos 60 anos e para estarmos aqui hoje a falar. Eu imagino acabar a carreira na Intec. Sim. As long as you're away from us, I
É uma empresa de futuro, é uma empresa que aposta na qualidade. Recentemente estive muito diretamente envolvido na preparação toda que foi necessária para a certificação. Nós vivemos num mundo muito barulhento e portanto, o mundo barulhento muitas vezes retira-nos a capacidade de decisão ou de indagar sobre qual é que é o melhor produto, ou qual é o melhor processo, ou qual é a melhor empresa para eu conseguir este produto. Esses aspectos de precisão, de rigor, são muito importantes que sejam acompanhados muito intimamente por toda a organização. É um desbloqueador para que a pessoa para que as empresas mantenham uma boa relação comercial. Isso cada vez é mais importante, porque cada vez é dado mais às empresas a responsabilidade por manterem a qualidade dos produtos, dos serviços. Foi sempre uma firma fiel aos seus clientes, de maneira que, quando se fala na Intec nos clientes, é uma firma conhecida. Nessa altura, por exemplo, a principal fonte de abastecimento nosso eram os fabricantes. Hoje em dia, e já há alguns anos esta parte, não é de agora, mas já há uma década, as principais origens e os fornecedores são armazenistas. Porquê? Porque a própria Europa deixou de fabricar. Era mais barato eu comprar um parafuso acabadinho, pronto, empacotado, não é? Do que comprar a matéria-prima para fazer esse parafuso. E, portanto, isto destrói qualquer tipo de indústria, não é? E isso aconteceu em praticamente toda a Europa e a indústria de parafusaria na Europa morreu praticamente. A Intec estabeleceu-se inicialmente muito ligada à construção civil e também aos revendedores de parafusaria e fixações, e com o tempo foi-se redesenhando para clientes mais de indústria. Lembro, por exemplo, que houve uma altura em que produtos para náuticos, houve uma aposta nisso, levam produtos para fixação de painéis fotovoltaicos. A Intec soube adaptar-se muito bem à extinção, digamos, das empresas em Portugal, produtoras em Portugal, e soube adaptar-se muito bem à importação de parafusos. Há dois grandes mundos que levam à autoavaliação. A autoavaliação interna, e essa é feita talvez de 3 em 3 meses de uma forma mais formal, mas é contínua entre os 3 e 3 meses, e depois há o contexto todo que vai mudando constantemente, o contexto económico, o contexto social, o contexto interno. É como um sistema de feedback autónomo de um sistema. Portanto, nós estamos sempre a ter o retorno do que está a acontecer e estamos sempre a avaliar e a questionar. Ok, tomámos esta decisão, isto foi feito, este é o processo que estamos a seguir. Mesmo nos dias maus e mesmo nos anos maus, nós aprendemos imenso com as falhas, aprendemos muito com os erros, aprendemos muito com as não conformidades. O sistema de qualidade assim o existe também, mas mesmo que não existisse um sistema de qualidade de gestão aqui na Intec, eu creio que seja algo que é inerente a todos nós. A empresa subsiste porque tem uma capacidade de autocrítica, segundo o meu entendimento, e tem uma capacidade de delegação de poderes e de ser transmutável e de se mudar, que ajuda a subsistir e a estar sempre atualizado ou a enfrentar os novos desafios. A sustentabilidade é um jargão que nós associamos muitas vezes à parte ambiental, mas que é completamente transversal a tudo. Nós temos que ser sustentáveis como seres humanos, nas nossas relações humanas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. A questão da sustentabilidade era algo mais de médio e longo prazo, não só porque implicava alguma sensibilidade, quer da sociedade, quer depois dentro da empresa, quer também do ponto de vista depois de investimento. Nós temos feito algumas coisas, de facto os painéis solares foi a última grande investimento e grande inovação que fizemos, e estamos agora neste precisamente a colmatar 50% das nossas necessidades energéticas com os painéis solares, mas a sustentabilidade não advém de uma lógica de otimização de recursos financeiros, vem de uma lógica de qual é que é a melhor política para o futuro.
para o futuro de sustentabilidade do planeta, de respeitar, de nos preocuparmos com a cadeia de abastecimento e com a sustentabilidade na cadeia de abastecimento. A parte engraçada da Intec é que vende parafusos e vende sistemas de fixação, que é quase como se fosse um agente silencioso. Na realidade está em todo o lado, está em qualquer peça, qualquer elemento de ligação. Está no espaço, está no fundo dos oceanos, está em navios, está em aviões, está em todo o lado. E ninguém nota, ninguém repara, mas na realidade ele é um elemento essencial à nossa vida. E, portanto, arrisco-me a dizer que a Intec está há 60 anos a unir elementos, a unir pessoas, através dos produtos que vende, e faz isso com um gosto inabalável, com um caráter muito forte no mercado, e eu acho que estamos aqui também porque gostamos daquilo que fazemos. Havia sempre a curiosidade de saber como é que a Intec reagiria se nós fechássemos a histórica loja onde os clientes podiam ir e fazer os pedidos diretos dos artigos que precisavam. Com o passar do tempo achámos que era a altura ideal para fazer essa decisão. Primeiro começámos por fechar metade do dia, depois fechámos o dia inteiro, e com a pandemia acabou por ser muito lógico esta forma de trabalhar, uma vez que já estávamos preparados para a recolha exclusiva de todas as encomendas previamente feitas no site ou nos comerciais que estavam em teletrabalho, e assim nasceu o Pickup Center. Nós neste momento já não temos balcão aberto ao público, mas enquanto tivemos, até há coisa de 3 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos que o cliente chegava ali e perguntava: isto serve para quê? Eu preciso fazer isto, e nós tínhamos que saber o que é que o nosso produto é, efetivamente, para tentar satisfazer a necessidade do cliente. A pessoa que estava a atender, chegava alguém, um cliente, né, com um parafuso na mão, e dizia: olha, quero um parafuso igual a este. O colega ali dentro, né, com o peclice, sabe o que é um peclice? Media o parafuso, né, e ia buscar ao picking, não é, o parafuso. Atualmente os métodos são diferentes, mas é muito mais informatizado, e como tudo está localizado informaticamente, a pessoa que anda com o PDA na mão, o PDA manda-nos ir a um determinado sítio, uma determinada localização, e o produto está lá. E isso depois trazia-nos outras limitações a nível de como organizar o armazém. Porquê? Porque se o que hoje nós queremos ter num sítio, provavelmente daqui a 1 ano ou 2 já não o vamos querer ter, porque já não faz assim sentido. Quando entrei na Intec, propus-me fazer uma mudança aqui no armazém, mediante a proximidade que os artigos tinham uns dos outros. Essa mudança não foi feita na totalidade, é impossível, a operacionalidade tem que continuar, e nós não podemos fazer uma mudança de um dia para o outro, e está a continuar. Para que não se perca tanto tempo a ter que ir ao fundo do armazém buscar material. Portanto, o material que neste momento está a ser mais vendido está mais perto de nós da bancada de execução. Foi necessário repensar alguns dos processos que já eram tratados pela Graça e que tinham que ser, e que precisávamos que ela começasse a tratar de outros, e que se avolumavam e que ainda tinham que ser aprendidos alguns deles, e isso levou-nos também a repensar e a usar essa necessidade para o Pickup Center. Facilita-me estar a trabalhar em casa, porque qualquer documento é escanarizado, e eu, através disso, consigo fazer a contabilização dos documentos, preparar seja que situação for, porque lá está, temos tudo já informatizado, tudo scannerizado, portanto qualquer documento que eu precise, tenho sempre acesso a ele. A relação com os clientes antigamente era muito facilitada. Os clientes aceitavam de bom grado os vendedores e falavam, comunicava-se, até se tornavam muitas vezes uma amizade que perdurava para o resto da vida. Antigamente era o contacto físico, ok? Eu ainda sou do tempo do contacto físico. Hoje não, hoje é tudo virtual, tanto que eu, quando vim para cá, atendia montes de chamadas, né? E agora, bola, quase não. E mesmo quando ligam para mim, é engano.
Hoje em dia, com o aparecimento dos sites e das novas tecnologias, essa relação tem-se vindo a perder. Com os mais antigos ainda se mantém essa relação, com os contactos novos é mais difícil essa relação. Nós fomos sempre investir sempre. Investir na logística, investir na informação, investir em tudo e investir nas relações humanas. Deixa-nos muito contentes que tenhamos recebido algumas chancelas, alguns estatutos, quer da PME Líder de 2022, quer agora, muito recentemente, a inovadora Cotec 2023. Então hoje viemos aqui à Petty Crows fazer a instalação do KISS, Combine Tech System, que é o nosso sistema que vai permitir que haja uma melhor logística e aquisição de todo o material de artigos de parafusaria para ser consumido pelo cliente diretamente. O sistema Combine é um sistema de encomendas automático que, quando há ruptura de estoque no cliente, é gerado uma encomenda automática e depois nós repomos o estoque automaticamente no cliente. Vai ficar aí à frente do pilar. Sim. Tem que se ter algum cuidado depois com as outras caixas. Temos aqui a pôr as caixas com material. Quando houver falta de estoque, o cliente pega na etiqueta, mete no leitor RFID para gerar a encomenda automática. Como é tudo automático, o cliente não tem que estar a mandar e-mails, nem telefonemas, é uma gestão contínua e automática. Gonçalo, ou Pedro ou Henrique, que é para vir aqui... Para definirmos onde é que vai ser colocado o resto do sistema. Pode ser? Obrigada. Nós estávamos a pensar em colocar daquele lado exatamente onde vocês também queriam, mas o Tiago estava a sugerir colocar na parte de cima e não na parte de baixo. Podem-se tirar as outras? Penso que sim, vamos ver. Exatamente, colocar aí nessa zona, porque era mais fácil para vocês também acederem e colocarem diretamente. E passa-se este. Passam esses dois para baixo. O objetivo da Intec é implementar no máximo de clientes possível e tentarmos optimizar a relação entre a Intec e cliente. Depois nós recebemos um e-mail de confirmação da encomenda, que é para confirmar que de facto os parafusos foram encomendados. Quando é executado o material, vocês recebem sempre um mail automático a dizer que a encomenda está... Pronto. Isto tem que estar alimentado à necessidade. Tem que estar sempre ligado. Pronto. Os clientes têm aderido bem, o feedback tem sido positivo. Ainda está em fase de iniciação, mas acho que é um sistema a implementar no futuro em mais clientes. Ora, daqui a 60 anos a Intec estará a celebrar outros 60, 120? Eu penso que vai crescendo, é obrigatório, hoje em dia não se pode parar, tem que se crescer. A Intec está num bom caminho, é só conseguir continuar a voar. Os próximos 60 anos, imagina a empresa ter exatamente a mesma força que levou a que os 60 anos passados se dessem. Espero que daqui a 60 anos ainda cá esteja. Eu, apesar de não esteja cá a trabalhar, mas que a empresa esteja cá para dar trabalho a outras pessoas, sim senhor, perfeitamente. No mínimo mais 60 anos, porque depois também já tenho as filhas, portanto penso que sim, que isto é para durar. Bom, eu gostava de estar cá para ver. Vai ser difícil. Eu vejo com bastante otimismo, sim. Para já sou uma pessoa super otimista, portanto, logo por aí, acho que está tudo dito, não é? Não, mas acredito que sim.
Eu acho que o futuro da Intec vai ser longo ainda, porque já é uma empresa com bastantes anos, não é? Este ano é o ano número 60 para a Intec, e acho que é uma empresa que está bastante consolidada neste mercado. Os parafusos não vão acabar com certeza e é uma área que acaba por prolongar no tempo. Portanto, penso que sim, que vai ser longa a vida. Eu acho que já é um clássico e que tem todas as condições para continuar. A Intec tem uma carteira de clientes efetiva já há muitos anos, que de alguma forma lhes dá uma garantia também que a firma cresça. E ao mesmo tempo que os anos têm passado, a Intec tenta, apesar de ter esta consolidação, tenta sempre ir evoluindo de acordo com aquilo que são as exigências do mercado. A empresa continuar com este rendimento, acho que tem um bom futuro pela frente. É um futuro estável, promissor. Com o tipo de gestão que a Intec tem tido e a maneira como se tem adaptado, acho que tem um futuro grande à sua frente. Acho que sim. Acredito neles, já lhes disse a eles e posso dizer aqui porque eu acredito mesmo neles, os dois. É a tal tranquilidade que eu falei, a tal segurança que a Intec que nos transmitia. A Intec tem aqui uma política de tentar acompanhar o mercado, tentar acompanhar estas novas realidades que surgem diariamente e não estagnar. Conceito inglês, com catálogo novo e com os logos novos feitos por alguém também. Acho que vai ser muito do futuro da Intec, vai ser esta constante exigência e acompanhar de situações, de modernizações. E mesmo nestes 2 últimos anos, 3, onde houve muita coisa a acontecer, a Intec conseguiu dar resposta. Quem faz a empresa são pessoas. Não existe empresa se não houver pessoas. As pessoas não estão só interessadas no dinheiro, estão interessadas também noutra coisa, que é o aspecto social que aqui está dentro. Há aqui uma quantidade de famílias a preservarem, para além das nossas próprias. Portanto, e isso, por enquanto, está a ser o mais importante. Eu acho que nos próximos 20, 30 anos as coisas ainda vão ser mais radicais a nível tecnológico, etc. E talvez aquilo que fez com que a empresa nos últimos 60 anos se mantivesse durante tanto tempo seja ainda mais necessário nos próximos 20, 30 anos para sobreviver, seja com parafusos ou seja com outras coisas quaisquer. Tanto com inteligência artificial, com mais robôs ou menos robôs, se calhar aquilo que nos resta como humanos é exatamente privilegiar a parte humana. Se é pelas pessoas, se é porque há mais estoque, não te sei explicar exatamente onde é que está aqui a cereja, digamos assim. Mas a Intec sempre conseguiu dar resposta. Sim, eu acho que a Intec tem todos os meios para poder alcançar os objetivos, sem dúvida. Acho que sim, acho que vai correr tudo bem, para mais de 60 anos. E espero principalmente que esteja diferente, mudada, evoluída, inovadora, ainda mais do que está agora, e espero em tudo aquilo que eu estou a sonhar e imaginar para a Intec estar completamente errado, porque isso iria querer dizer que a história tomou o seu rumo, iria querer dizer que as pessoas tomaram o seu rumo e que se apoderaram um bocadinho daquilo que é uma nova visão constante e evolutiva da Intec. Acho que o futuro faz no dia-a-dia, espero que seja risonho, seja bom, mas não consigo determinar se continua a ser neste setor, numa outra dimensão, se continua a ser a fazer outras coisas. Agora, o que é importante é que essa transmissão dos valores que o João está a falar, que o João está a falar, sejam eternos, ou seja, vão se adaptando com a circunstância, mas sejam eternos. Acho que tem tudo para poder se ingrar daqui a 60 anos já de estar florescente. Esse já cá não estou. Eu não diria 60 anos, mas disse-o aqui há poucos dias, quando me anunciaram que eles tinham contratado para vocês fazerem estas filmagens, estas coisas, e eu digo assim, eu só espero que já cá não estou, e também, é natural, isto é a lei da vida, portanto não faz sentido, mas que vocês possam, que sejam vocês a comemorar os 100 anos, têm a igualdade de circunstâncias como eu estou com os 80.
me orgulho mais é a empresa ter chegado aos 60 anos. Bem, o que eu me orgulho foi porque realmente dei-me sempre bem com toda a gente, não é? Pronto. Ajudei naquilo que eu pude, tivemos também muitas dificuldades, como em todo o lado. Penso que cumpri com os deveres que tinha para a entidade patronal. Isso, de facto, gostei muito de trabalhar na INTEC. O orgulho no tempo que tenho, no tempo em que comecei essa relação e ter contribuído um bocadinho para aquilo que a INTEC é hoje em dia. A INTEC hoje em dia continua a estar muito bem colocada, acho eu, nos termos de honestidade comercial, sinceridade e ligação ao seu cliente. Eu na Europa, por exemplo, ao longo dos anos todos da Europa, era considerado pelo rei dos parafusos. É uma coisa engraçada. E sempre que se falava em parafusaria e em parafusos em Portugal, como referência era a INTEC. É satisfazer o cliente com qualidade, um serviço bem feito, bem embalado e bem identificado. O ordenado sempre esteve a tempo e horas. Às vezes eu lembro-me de haver uma situação do banco que aquilo falhou ali qualquer coisa, mas claro, os colegas estão logo em cima de nós a perguntar o que é que se passou, o que é que não se passou, mas logo resolvido no próprio dia. Começar a entender sobre os tipos de parafuso que existem, começar a perceber que afinal não é simplesmente um parafuso, que existe uma variedade de normas que estão associadas a cada um dos artigos que nós comercializamos. Isso é maravilhoso. Bom, é mais isto. O orgulho é ter mais conhecimento. Só trabalhei nesta empresa. Portanto, isto dá-lhe tudo, está a ver? É porque, se eu trabalhei estes anos todos, é porque gostei daquilo que fez e da camaradagem também que havia. Trabalhar na INTEC é um orgulho, né? Claro, o ambiente que aqui está que há aqui dentro não é habitual. Não, estou a dizer, entre nós aqui é habitual também lá. Mas este ambiente não é habitual em todas as empresas. Portanto, é um orgulho trabalhar aqui na INTEC. Não são todas as pessoas que se levantam e vou trabalhar. Maravilha, não é? A maior parte dos amigos que eu tenho, vou trabalhar. Eu não, para mim, vou trabalhar. Gosto de trabalhar na INTEC. Todas as empresas que eu já tive, que já foram umas quantas, esta aqui acaba por, a gente temos os patrões, portanto estou a ser filmado, parece que é o que devo dizer, né? Mas não, por acaso a gente temos pessoas bastante humanistas, pronto. O que é que eu me orgulho mais? Acho que faço o meu trabalho muito bem. Para quem não percebia nada disto, acho que hoje em dia posso dizer que sou boa naquilo que faço. Poder sair da empresa com o sentido de dever cumprido. Acho que é uma boa relação com os clientes e principalmente a parte da honestidade, tanto no prazo das entregas como na qualidade dos artigos. Eu posso dizer que a INTEC foi a empresa mais importante que eu trabalhei e que foi, em termos de crescimento pessoal, foi fundamental. Primeiro ter conseguido crescer, não é? Que a INTEC tenha olhado para mim como um potencial e ter correspondido a isso, e depois também coincidiu muito com eu entretanto fui pai, etc, e sinto que lá está, que consigo ter esta relação profissional e pessoal o mais alinhavada possível, de maneira a que também consiga ir cumprindo os meus objetivos fora da INTEC e com a INTEC a fazer parte dos mesmos também. Olha, o meu orgulho foi ter escolhido a INTEC, literalmente, porque eu como estava naquela de vou ou não vou, o meu maior orgulho é ter escolhido a INTEC, sem margem de dúvida. O que me orgulho mais nos 13 anos é do meu trabalho. A INTEC proporcionar realização pessoal, realização de grupo, realização de projeto de acionistas, de colaboradores, de pessoas, de projeto de sociedade. É isso. Todos os dias realizar-se, todos os dias passar a fase. E tenho, de facto, um orgulho, é o pouco tempo, são 9 meses, mas deu para ver o ambiente que a INTEC tem
e que espero que futuramente continue, e isso vai ser o meu orgulho, trabalhar na Intec. Mas aquilo que eu acho que que orgulho mais foi de alguma forma ter feito uma transição, ou ajudado a ter feito uma transição nesse período entre o passado e o futuro. E acho que me orgulho bastante de ter conversas um a um, tentar compreender o enquadramento familiar de cada um, tentar perceber em que é que isso influencia os bons e os maus dias, tentar ajudá-las a ultrapassar precisamente os maus e enaltecer os bons, e creio que isso seja um dos maiores motivos de orgulho aqui dentro. O que está aqui é um conjunto de ideias e de passados e presentes que foram possíveis chegar até aqui com todas as explicações e razões que cada um que deu. Mas acho que a principal é de facto chegar a empresa ter 60 anos. Não é fácil. Chegarmos ao final, ou pelo menos a um determinado momento, e perguntarem: valeu a pena? Valeu a pena? Então, se valeu a pena, está aí o orgulho. E acho que de certa maneira que me orgulho daquilo que fiz. Fiz muitas coisas erradas, toda a gente faz coisas erradas, mas acho que fiz coisas muito certas. Não podiam deixar de ser certas, muitas delas, do meu ponto de vista, para sermos chegados aos 60 anos, para ter chegado até aqui. E mesmo que não tivéssemos chegado a esta situação, quer económica, quer estrutural, quer financeira, se quiser, mesmo que tenha sido um não crescimento tão elevado, não deixa de ser orgulho, desde que continuamos a pensar que valeu a pena. Porque houve muitas vicissitudes, hoje a guerra, houve outra altura, o caso das revoluções, o caso de outro tipo de situações. E o facto de termos ido ultrapassando, ir adaptando às novas circunstâncias, eu penso que me orgulho dessa situação, e para a qual ainda hoje existe, e espero que continue. É um sentimento de paz e estabilidade. Parece-me a mim, com estes dois referências, digo tudo. É não desiludir os outros, não desiludir a mim, não desiludir a sociedade, não desiludir os acionistas, não desiludir os colaboradores, não desiludir ninguém. É estar aqui de corpo e alma, dar o meu melhor.
Não está a gravar, pois não? Passemos à frente. Pronto, corta. Opa, valha-me Deus. O que eu tinha dito há bocado era aquela questão do é o meu. Espera aí, não, é porque pode ser o meu filho, está certo. Hoje viemos até estas instalações. « 23 takes depois. Olha. Espertalhoco. Já vamos começar de novo. Espera aí, deixa eu preparar o texto. Tenho jeito de para isto. Eu tenho que pensar um bocadinho antes de responder. Peço desculpa. Hoje viemos aqui. Cara, não consigo. Peraí. Essa é a técnica chapa 5 que você utiliza para tudo. Para motivar toda a gente, não é? Eu entendi, mas faço-me desentendido. Espera. Ok, 1, 2, 3. Tá? Pronto, afastei os pontos. Já foi por Já consegui mais. Esqueci-me da pergunta dele. E aqui as tripas às voltas. Pronto, já me posso ir embora. Andamos, nem dei conta. Estamos parados a andar. São e manutenção dos artigos da Intec. Olha, Nuno. Olá, Nuno. Já lembras dessa parte? Quando ficaste nervoso? Não. Estou-me a sentir mesmo aquele gajo do alta definição, estás a ver? Eu... Desviu-me. Bora lá. Espera aí, isso agora é um intervalozinho. Ora, exato, um bocadinho para trás, ligeiramente. Aí, mas agora são dois. Eu vou fazer outra pergunta. O depoimento mais interrompido sempre. Está. Vou ir para casa, regressar a casa e... Explicando porque é que os carros desapertam um bocadinho. Tipo ir tudo como deve ser. Ok, perfeito. Consegui? É a verificação da qualidade dos produtos e o fornecimento dos produtos adequados. Esta parte tem que entrar, eu não vou cortar. Sei. Essas acho que estás a fazer perguntas. Estás-me a distrair. Estão aqui neste conjunto de. Corta. Eu não posso mexer muito que isto. Desculpa. Vou começar de novo. Obrigada. Deus. Agarrei-me. Eles não conseguem, é? Olha. Obrigado, meu caro irmão. Bora. Outra.
Essa foi fixe, mas um bocadinho mais mal. Deixa-me pensar que tinha uma coisinha. Vai. Corta, já temos o material que precisamos. Não. Ok. Mas pronto, lá está o nosso convite. Sou mesmo assim, mesmo para vocês pensem que não ia dizer, corta, acabou. Onde é que está a alma de... Que vocês estão a olhar para aí, desculpa. Fazes com cada pergunta. Não sou vidente, deixa-me ver. Agora está a passar um avião. Esta. Houve alguém que numa das filmagens disse que a Intec rema toda para o mesmo lado. Nós estamos todos com a perna passada para o mesmo lado. Eu quero só chamar a atenção que isso só está a acontecer agora. Eu pelo menos mudei muitas vezes. É talvez um reflexo também do que se passou. Andei sempre de um lado para o outro. É isso.